O André, falei pro Edu que saí de casa, estava pegando fogo, né? O André com cólica, a Camila deve ter pegou algum vírus de gripe com tosse de cachorro, né? Que é aquela situação, sabe? Tudo junto, eu acho que eu estou indo para o mesmo caminho. Então vamos lá, Deus há de nos dar graça. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Só um detalhe antes que eu me esqueça, em linha com isso que a Sandra aqui nos falou, eu recebi um report essa semana de um missionário lá do norte da África, mas é uma informação meio sensível, então eu vou compartilhar na quarta-feira também no momento de oração. Está lá no meio do breu, vamos dizer assim, e mandou um pedido de oração para nós orarmos por eles. Então, na quarta-feira eu vou trazer a carta, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo lá no norte da África, também nessa região, acima de tudo ali na região Tunísia, Marrocos e outros lugares, mas é uma necessidade nós clamarmos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, nós vamos ler o verso 16 e 17. Texto muito lindo, o texto conhecido como tema da carta aos Romanos. Diz assim o texto: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos aqui, dá-nos agora da Tua bênção, do discernimento do Espírito, da Sua voz, faz os nossos corações terras férteis, abre o nosso entendimento, e mais uma vez, Deus, comunica o Seu recado, porque aqui estamos para Te ouvir, e precisamos da Sua voz, e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, essa semana foi comemorado no dia 31 de outubro, o dia das bruxas, o Halloween, e caiu no mesmo momento em que parte do mundo também celebrava e celebra, e é por isso o meu atento essa noite, a Reforma Protestante. Essa reforma celebrada no dia 31 de outubro, que ali no ano de 1517, daqui a alguns anos vai fazer 500 anos e vai ser uma grande celebração no mundo, o dia em que Martinho Lutero pregou 95 teses na porta de um castelo-igreja ou igreja-castelo na Alemanha, tentando criar um diálogo com a igreja, dizendo que sim, Deus fez tudo o que fez de graça. Deus fez tudo o que fez sem cobrar. E esse movimento ficou conhecido como a Reforma Protestante e revolucionou literalmente o cristianismo mundial. Você hoje está sentado numa igreja, não só a Link Church, mas a igreja também que é a proprietária desse templo, que é fruto ou consequência dessa reforma protestante. E essa reforma protestante você pode assim colocar talvez como um retorno à autoridade bíblica, que a Bíblia estava acima e está acima de qualquer papa, que a Bíblia estava e está acima de qualquer líder cristão, que a Bíblia é a autoridade máxima. Então os reformadores, eles protestavam contra qualquer adição, qualquer criação interpretativa, qualquer exegese que fosse feita, que alguém se apoderasse do texto e falasse que o texto estava dizendo uma coisa que ele não dizia. E isso acontecia no século XVI e antes disso também, por causa de uma simples situação que hoje nós não vivemos com ela, por isso não pensamos nela, mas que naquela época foi muito forte, que era o fato da Bíblia estar traduzida para poucas línguas. Para você ter uma ideia, todo discurso, toda a área de, se eu posso dizer assim, estudos bíblicos
bíblicos no século XVI era feita em latim. Então, se você não tivesse estudado latim, como você ia ler o que estava acontecendo no mundo teológico? Um mero estudo bíblico. Qualquer estudioso da Bíblia iria escrever em latim. E você tinha também, claro, o hebraico e o grego. Então, se você tivesse nascido na Alemanha, lá de Lutero, chamada na época de Saxônia, e você não fosse um estudante, e naquela época era minoria, você não falaria, não conheceria o latim, muito menos nem o grego, nem o hebraico, é óbvio, e consequentemente não teria acesso à Bíblia. Chegava então alguém em nome de Deus e dizia assim: a Bíblia diz A, quando a Bíblia dizia B, não tinha como contestar, não tinha como protestar, não tinha como dizer, não, mas tem certeza que é isso mesmo? E esse é um dos porquês que a igreja acabou dominando o mundo, fazendo o povo engolir goela abaixo aquilo que a Bíblia nunca disse. Então os reformadores, eles protestavam contra essas autoridades que assim faziam, essas autoridades eclesiásticas, que se colocavam acima de Deus, que criavam padrões, que criavam metodologias e falavam: vai para seguir isso, senão vai todo mundo para o inferno, vai queimar no inferno e não vai ter jeito de sair do inferno. Eles ofuscavam assim o que a gente entende hoje, fala quase com uma banalidade nos lábios, que é a maior preciosidade que temos, que é o favor imerecido, que é a graça disponível através da revelação do texto. Porque se o texto não estivesse disponível, qual proveito dessa graça que não fosse e que não pudesse ser atingida? Nenhum. Porque aquilo que você não pode compreender, você não pode usufruir. Se eu não compreendo algo, eu não posso usufruir desse algo. E este foi então a luta, o revelar esse favor imerecido, que ele não era compreendido, não havia como recebê-lo e, consequentemente, jamais retribuí-lo. Guarda essas três palavras, que essas são as três palavras do tema da nossa conversa, que é compreensão, ou compreender, o receber e o retribuir. Lutero, então, quis ensinar sobre essa salvação, lutou para ensinar sobre essa salvação recebida de graça. Mas fica a pergunta, né? Quem foi Lutero? Responde para a pessoa do teu lado. Você que é um protestante, quem foi Lutero? Vamos lá. E tem um porquê, então, eu estou trazendo esse tema aqui. Porque você que se diz evangélico, inclusive que me assiste pela internet, a maioria não sabe nem de onde veio essa história. Me fala para a pessoa do teu lado aí, quem foi Lutero? Vai. Vamos ver quantos minutos você consegue falar sobre Lutero para alguém. É caso crônico. Volta para mim. Lutero nasceu em 1483, morreu em 1546. Ele morreu com 63 anos, morte natural. Alguns tentaram dizer que ele foi mártir, mas não foi não. A ideia é que ele teve um derrame cerebral, morreu de velhice, doente, morreu. Seus pais eram bem rigorosos, seus pais lutaram pela sua educação, seus pais tentaram dar o melhor para ele, como qualquer pai de consciência faz. Mas por causa de toda a rigidez dos seus pais, ele incorporou ou introjetou dentro de si essa ideia de severidade vinda de pai. Consequentemente, ele jogou essa ideia severa para Deus e se relacionava com Deus, que na mente dele inicialmente era essa pessoa ou esse ser extremamente severo, sempre ponto somente para puni-lo. Ele, um belo dia, conta-nos a história, tem algum episódio de algum momento dele com o encontro com os cataclismas da natureza. Alguns citam talvez a queda de um raio perto dele, que talvez essa queda fez ele parar para pensar, ou talvez temer pela própria vida, ou talvez a sua inquietação por tentar descobrir mais sobre Deus. Ele acaba indo para um monastério agostiniano, e nesse monastério ele dedica sua vida, ele se torna então um padre da igreja, um monge da igreja. E lá nesse monastério, claro que então ele tem acesso ao texto. Que texto? O texto original. Teve que estudar o hebraico, teve que estudar o grego, teve que estudar o latim. Na verdade, ele já tinha uma formação anterior de direito, de leis, que foi a primeira tentativa e o primeiro apoio dos seus pais, mas ele acabou deixando esse lado e indo para a vida eclesiástica. Sobre o umbrella, sobre o poder de Roma, papal.
Lá ele começa com o seu drama, ele começa a pensar, a repensar, e quando ele começa a entender um pouquinho mais, ele percebe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no mecanismo. Porque ele começa a achar que era Deus, não era o Deus que era ensinado. Diz-nos a história mais tarde que quando ele começa depois a ter acesso, por exemplo, à Epístola de Romanos, e esse mesmo verso que lemos é chamado o canto ou a voz da reforma, que o justo vive pela fé, e que fé basta para o ser humano. Tudo isso começa a trazer para Lutero inquietação, briga, e ele então decide, nesse dia 31 de outubro de 1517, escrever aquilo que qualquer teólogo da época fazia. Eu tenho um argumento, eu escrevo meus argumentos, eu publico meu argumento e falo, vamos conversar a respeito do meu argumento. E ele publicou então dessa forma suas 95 teses, afixou lá na parede, na porta dessa igreja castelo de Wittenberg, e deixou ali. E a ideia inicial era, vamos conversar. Mandou cartas, mandou cópias disso para todo o clero, e mal sabia ele que 2 semanas depois que ele fez isso, a Alemanha inteira já quase tinha lido o que ele escreveu, numa época sem e-mail, sem internet. 2 semanas para todo mundo ter lido o que ele pensava. Consequência disso foi uma guerra danada, porque ele atacava um dos pontos básicos daquela época, dessa loucura papal, que era o seguinte: estavam construindo lá em Roma a Basílica de São Pedro. Quem já foi lá na Basílica de São Pedro em Roma? É linda, né? Maravilhosa, uma estrutura que quem não fica chocado ali, não fica chocado em lugar nenhum. Lugar lindo realmente. Estavam continuando a construção da Basílica de São Pedro. Pegaram dinheiro emprestado, tinha que pagar esse dinheiro de volta. E como o dinheiro começou a ficar curto, foi declarado o seguinte, que todo padre poderia vender a absolvição dos pecados de quem vive e de quem morre, e quem morreu, que era a venda das indulgências. E todo esse dinheiro ia ser usado inicialmente para a continuidade da construção da Basílica. Olha que coisa. Então os camponeses humildezinhos chegavam lá, olha, meu avô, meu pai morreu, rapaz, o bicho era ruim pra caramba. Tem jeito sim. Bota dinheiro aqui. Tinha até um ditado: quando a sua moedinha cair na caixa, ele vai saltar do purgatório. Que naquela época era um estado intermediário, onde as almas pagavam um pouquinho mais dos seus pecados antes de serem remidas. E assim ele ganhava uma cartinha, um certificado. Está liberado, é só para o paraíso agora. E aquilo foi vendido loucamente ao povo. Você vê, a igreja está construída, né? Segunda maior igreja do planeta Terra hoje. E aí Lutero então desce a lenha nisso, fala, peraí, da onde vocês tiraram isso da Bíblia? Da onde vocês viram esse negócio que alguém vai lá e compra, enfia o dinheiro lá, bota uma moedinha, inclusive o paraíso para quem já morreu? Você imagina se fosse verdade, alguém ia lá e fazia isso por Hitler, né? Você ia lá e fazia isso por Stalin. Você ia lá e fazia, eu vou lá liberar a alma dele lá, vou lá, pago o negocinho, Mengele. Imagina, que loucura. Mas assim era feito. Então Lutero, não, isso não é bíblico. Isso não é verdade. Então esse é o seio, essa é a matriz do que nós somos hoje, protestantes. A Bíblia não diz assim, por isso protestamos. A Bíblia nunca falou dessa forma, então também não aceitamos. E ele então passou a divulgar essas ideias. Ele gastou seus dias retribuindo aquilo que ele compreendeu, e através da compreensão ele recebeu, e depois de ter recebido ele retribuiu.
Ele, em alguns momentos da vida dele, ele foi defendido por príncipes, ele foi isolado em castelos, e o que ele fazia? Escrevia. E os impressos dos seus escritos iam vazando por toda a Europa. Consequentemente, é claro que você imagina que teve uma queda brutal na aquisição de dinheiro daquela época. E a consequência disso é que muita gente morreu. Muita gente morreu. Não só reformadores, mas o povo também. Porque daí colocava pressão, né? Já que se acredita nessa vertente. E aí começou uma guerra danada. Mas o fato é que essa guerra continuou e nós estamos aqui até hoje. Depois desse movimento, então, claro, vieram então os chamados luteranos, depois vieram todos os movimentos anabatistas, depois vieram presbiterianos com a vida de Calvino, teve todo um espalhar do protestantismo pelo mundo, bendito seja Deus, onde a tentativa é colocar e reconhecer a autoridade inicial da Bíblia, e essa é a nossa história. A história de quem recebe de graça, compreende, recebe e retribui. Mas como que a gente compreende alguma coisa, irmãos? Compreensão, ouve isso com atenção. Ela vem através de tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu sinto, tudo o que é compreendido através daquilo que eu carrego dentro de mim. A minha ótica é o que faz a minha compreensão ser absorvida ou não. Aquilo que eu já tenho como material dentro de mim faz expandir um tema e eu, tá difícil, não entendi nada. Sabe, era igual matemática quando você não pegou algumas fórmulas e de repente pulava por uma equação de segundo grau e você não lembrava como era de primeiro grau e não lembrava como eram os anteriores às equações. E você falava, não estou entendendo nada, porque é um que é ligado ao outro. Por exemplo, se você vê um pilar, se você vê esse pilar aqui, você tem algum conhecimento de arquitetura, esse pilar vai remeter a sua cabeça ao teu conhecimento de arquitetura, porque essa arquitetura foi feita assim. Você vai lembrar de outros pilares que você viu dessa curvatura, aquilo, junto ao seu conhecimento histórico, gera uma compreensão. Então, a compreensão é aquilo que me faz admitir ou entender um conceito. Compreensão pode ser definida também como a digestão, ou o detalhamento, ou o clareamento de algo, ou de um conceito. Eu compreendo quando aquilo repousa em mim e falo, entendi o que é isso. E sem a compreensão, não há leitura. Sem compreensão, não há como absorver nada. Sem compreensão, não há decodificação, continua código sem compreensão. E na vida da espiritualidade, essa compreensão é o primeiro quesito. É compreender que nós precisamos para nos relacionar com Deus de fé. E que fé precisa ser compreendida também à luz da palavra, como diz Romanos 10:17, que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que ela vem através desse contato. O contato faz que eu ganhe e que você ganhe compreensão. E uma vez que eu recebo, eu começo a imitá-lo. Uma vez que eu compreendo, eu passo a fazer aquilo que eu percebi que ele faz. E aí nós entramos no segundo ponto, que é o receber. Só recebe alguma coisa quem permite. Se você falar para mim, eu quero te dar algo, eu falo, não, eu não recebi. Uma vez aqui em Londres, um rapaz com muita boa intenção ligou para mim, faz muitos anos, e falou assim, eu quero te dar um carro. Eu falei para ele, eu não tenho carteira. Mas eu quero te dar um carro, não tem problema nenhum, você dirige. Eu falei, não, eu não dirijo e não quero carro, porque eu não tenho carteira e não tenho planos no momento, eu não posso tirar, brigar. Mas o carro está maravilhoso, já está pago. Eu não quero seu carro, eu não vou receber seu carro, eu não posso, não é parte dos meus planos, eu não tenho condições agora de ter um carro. Não quis receber. Você só recebe o que você quer. E você recebe o que você quer se você acredita que aquilo vai ser bom. Não, vai fazer bem. Eu tivesse com uma carteira, tudo bem,
Então, eu recebo aquilo que eu permito receber, e às vezes o receber traz um desconforto, mas se eu sei que é para o bem, eu aceito o desconforto. Exemplo, se você souber que tem que tomar uma vacina para você não morrer, e que a vacina vai doer muito, você vai deixar de tomar por causa do desconforto? Se você tiver, não, ele falou que não. Falei, Senhor, perdoa, ela está mentindo na tua casa. Se você souber que tem que fazer uma cirurgia complicada, cirurgia de risco, mas que é a única saída, vai ter desconforto, mas eu e você vamos falar, tem que fazer. Ninguém vai ficar, será? Não, você faz, você encara. Então eu recebo aquilo que me traz conforto e que me traz desconforto, se eu acredito que vem para o bem, tanto o conforto quanto o desconforto. E quando nós recebemos a fé, quando nós recebemos através da compreensão de Deus, vem desconforto, não vem? Ou desde que você recebeu a Cristo, só tem conforto na sua vida. Eu vou te falar, o primeiro desconforto que vem é saber que você e eu somos pecadores. Já dá um desconforto. Você fala, rapaz, é verdade, né? Negócio tem isso, tem aquilo, tem aquelas transformações, mas vem conforto também junto. Cristo pagou a dívida. Encara que você é e ele dá continuidade. O desconforto vem e fala assim, precisa mudar, não dá para ficar assim não. Precisa crescer, precisa experimentar mais. Esse é o desconforto que vem. O conforto é alívio, paz, maturidade, confiança, esperança em Deus. De modo que essas duas palavrinhas, compreender e receber, funciona assim. Eu começo a compreensão no dia que a ficha começa a cair. Começou a cair a ficha. Comecei a entender, parece que esse Deus é bom. Compreensão. E o marco da compreensão é o dia que você recebe publicamente, que é o dia do seu batismo. Legal. Compreendi. Confesso. Sou pecadora. Preciso da sua graça, Senhor. Entra, faz morada em mim. E o dia que eu recebo e declaro. E aí eu continuo a receber todos os dias. Porque receber a Deus, receber sobre o que Deus é, o que Deus faz, não é tarefa para um dia só. Todo dia. Todo aquele que vier até Ele acreditar, vai ter os rios de água viva fluindo. Mas para ter os rios de água viva fluindo, eu preciso todos os dias, Senhor, me dá mais água. Senhor, me enche novamente. Senhor, enche meu ser com teu Espírito. É um recebimento, é um receber todos os dias diário. E quando eu não recebo diariamente, eu começo a me esvaziar. E quando eu me esvazio, eu começo a ficar completamente empty. E esse vazio se torna um recipiente de novos materiais. E esses materiais, 99% deles vêm com malefício. Então, se eu compreendi e recebi, só me resta retribuir. E isso é uma loucura, uma outra loucura de Deus, porque é uma retribuição injusta. Tem como retribuir salvação, gente? No mesmo nível? Tem como você falar, Senhor, o Senhor fez isso, eu faço aquilo, estamos quites. Não! Não há como retribuir. Agora eu tenho que retribuir com aquilo que me é possível retribuir. Retribuir com o que compreendemos e recebemos. Retribuir primeiramente com gratidão. Senhor, eu recebi. Senhor, eu compreendi. Senhor, o Senhor tem me dado, como nós sempre temos feito aqui, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo local, pela liberdade. Retribuir nos diz respeito a recompensar. E eu creio que a melhor forma de recompensar a Deus, o Pai que nos amou, é estabelecendo e firmando e perpetuando a nossa crença através das nossas ações que devem refletir a nossa crença. Essa é a única retribuição que você pode dar. Se você fosse o maior milionário do mundo e falasse, eu vou dar toda a minha fortuna para a expansão do reino de Deus, isso não quer dizer muita coisa, para não dizer não quer dizer nada. Se não fosse resultado de um coração que realmente crê e vive. Poderia ser um gesto social.
Eu preciso então que essa crença se torne num compromisso cada vez maior, uma decisão de vida, e aí seguir nessa fé. Eu creio, eu vivo, eu creio, eu vivo, eu creio, eu vivo, porque como a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima crê que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como eu disse no início, Lutero viveu a sua vida tentando retribuir o que ele compreendeu, o que ele recebeu, vivendo, anunciando, promovendo, lutando para que sim essa reforma acontecesse. Esse protesto contra qualquer ideologia de barganha com Deus, porque nós não podemos jamais imaginar que é possível barganhar com Deus, porque não é possível barganhar com Deus. Deus nos deu tudo o que precisamos para a gente compreender, receber e retribuir. E eu falei para você do desconforto e eu quero rapidamente te contar como foi que eu compreendi. Sabe como eu compreendi a Deus? Nasci em lar evangélico, cresci em lar evangélico, e o dia da minha compreensão foi através da dor, do entender que Deus se entristece com os meus pecados. Eu lembro desse dia, quando começou a me doer. Falei, isso não é legal. Não, isso não é legal formal. Doía em mim. Deus não está feliz com isso. Eu era um adolescente ainda, e eu lembro que eu cheguei nesse dia para minha mãe. Falei, mãe, me perdoe por todas as malcriações, todas as vezes que eu não te obedeci. Coisa de criança. Eu não era nenhum filho pirado, não. Mas eu tive necessidade de chegar à minha mãe e falar, mãe, me perdoe, porque hoje eu entendi que quando eu te desobedeço, eu estou pecando também. Aquele dia me veio consciência do que eu era, do que eu sou, pecador. Entender que eu precisava desse Senhor, que eu precisava recebê-lo, confessá-lo, viver para Ele e retribuir com a crença, com a vida, pela fé. Eu queria essa noite te deixar essa pergunta nesse culto de ceia. Presta muita atenção e responda no seu íntimo. Em qual nível você se encontra? Em qual nível você está hoje? Você está no nível da compreensão? Você está ainda entendendo que história é essa de Deus? O que é isso? Em nome de Jesus, continue compreendendo, continue fazendo perguntas. Continue falando com as pessoas que estão ao seu redor, que já caminharam mais. Fale como é que foi, o que aconteceu com você, como tem sido. Se você está ainda compreendendo, não pare no meio do processo, continue perguntando em nome de Jesus. Até o momento que você se sinta pronto para dizer, eu entendi, eu compreendi, e agora eu quero confessar publicamente. A fase da compreensão, como eu disse, inicia com quando a ficha começou a cair. E ela tem o seu grande marco no dia da confissão pública. Se você estiver na fase do receber, cuidado. Sabe por quê? A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas na prática, todo mundo prefere receber do que dar. É ou não é? Quando a gente recebe recebe dois, bênção, legal. Por isso é um perigo danado essa fase. Tem gente que entrou, tem gente que compreendeu o plano de Deus, recebeu o plano de Deus e falou, Deus, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Passou 50 anos e está pedindo ainda, dá mais, Senhor, tem mais sonhos, tem mais sonhos. Tem que ter mesmo, é bom, mas não é só isso.
Deus se torna, parece que se é proteção, Ele é cão de guarda. Se é dinheiro, Ele se torna um agente de banco que dá dinheiro. Se é saúde, é o médico. A gente olha para Ele de alguma forma, eu quero receber. Receba, pelo contrário, a presença santa de Deus. Receba, pelo contrário, essa possibilidade de ser renovado diariamente com Deus. Receba força, receba unção, receba amor. Não negligencie a palavra, a oração, a vida com Deus. Seja reformado todos os dias. Permaneça na garagem de Deus, na mecânica de Deus, na fábrica, na metalúrgica de Deus. Deixa Ele te quebrar todo dia e te fazer de novo. Quebra-me, Senhor, todos os dias e faz-me de novo. E se você está na fase de quem compreendeu, recebeu e vive para retribuir, continue até o fim. Retribua cada vez mais. Compartilhe cada vez mais. Pense cada vez mais como que eu posso dividir isso que está dentro do meu coração. Não guarde só para você. Não caia nesse comodismo. Eu estou bem, eu estou super bem. Tem um monte de gente, como a Sandra falou, mal. Tem muita gente precisando receber. Muita gente. Então retribua. Porque o Senhor já fez a parte dele. Eu quero concluir te convidando a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1. 5, verso 1, que diz assim, eu leia isso com atenção, em casa nessa semana, leia de novo, reflita de novo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Aleluia. E a esperança não nos decepciona, aleluia, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em nome de Jesus, siga pela fé, porque o justo só pode viver pela fé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é verdade. Obrigado pela reforma protestante. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor levantou Lutero para ser incomodado e através desse incômodo buscar compreensão, receber a graça de Deus e retribuir com o mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas em toda a história que gritem bem alto que a autoridade única e exclusiva é da Sua palavra, que a autoridade única e exclusiva é do Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, o Senhor conhece aqui aonde está cada pessoa que aqui hoje se encontra, se está no nível da compreensão, no nível de quem recebeu e está recebendo, se enchendo de experiência, e daqueles que estão retribuindo. Pai, eu te suplico em nome de Jesus, ajuda todos nós a receber todos os dias mais da água viva, receber todos os dias mais da graça imerecida, do Seu toque, e retribuir, Senhor, e ter um compromisso com aqueles que ainda não receberam nada. Tanta gente, Senhor, usa-nos nesta tarefa, inquieta-nos para esta tarefa,
para que mais reforma de vidas seja feita neste planeta. E para que o Senhor volte para buscar ainda mais gente para a Tua glória. Em nome de Jesus, traz os nossos corações aqueles das nossas famílias que ainda não Te encontraram. Aqueles que ali às vezes convivem conosco, que rejeitam a Ti, nós oramos por eles, Senhor, para que eles percebam a graça disponível em Jesus. Por aqueles que nos cercam no campo do trabalho, da escola, do contato, até das redes sociais, todos, Senhor, que a gente possa retribuir a graça que recebemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos preparamos. Obrigado por assistir esta mensagem. Clicando agora no like, você ajudará na divulgação dela, ou se inscreva no canal da Link Church YouTube, clicando no botão da direita. Fique com Deus e até mais.